Hoje vamos falar sobre os 7 erros na loja física e, infelizmente, alguns deles são muito comuns. Por um acaso, você está com a sua loja vazia, não está conseguindo fazer vendas ou até pior, não conseguindo bater metas. Nesse vídeo você vai saber o porquê disso e como corrigir esses erros para sua loja crescer e vender mais. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. E o assunto do episódio de hoje do podcast são os 7 erros que podem estar afastando os clientes da sua loja física. Então, se você tem loja física, abre o olho. Porque acontece, é muito comum que o dono ou a dona de loja se envolva com os problemas, com a correria, entre naquele piloto automático do dia a dia, que para alguns casos é bom, porque acaba resolvendo algumas coisas de forma mais rápida, mas por outro lado, acaba tapando os olhos para alguns problemas que está todo mundo vendo, menos o dono ou a dona. Então, a gente quer te ajudar aqui a perceber se algum desses erros você está cometendo na sua loja e te trazer ideias de como você pode resolver esses problemas, corrigir esses erros para que a sua loja possa vender mais, ter muito mais resultado e crescer. Então, fica muito atento ou atenta, porque esse episódio aqui é especial. E assim, a gente tem um convite muito especial que leva 2 segundos do seu tempo. Já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, assim você vai receber notificação de todos os novos vídeos que a gente vai compartilhar por aqui. E é muito importante para a gente chegar em mais pessoas, mais lojas. Então, se você sabe que algum lojista está assim com os olhos vendados, já aproveita e encaminhe esse vídeo para que ele tenha acesso a esse conteúdo. Para nós é super importante e vai ajudar mais lojas a crescer e a vender mais. Isso mesmo. Então, indo direto ao ponto, qual é o primeiro erro? A gente resolveu trazer a vitrine. Ter uma vitrine sem estratégia é o primeiro erro. Então, por quê? Porque, afinal de contas, tudo começa pela vitrine. Ela é o primeiro ponto de contato com o cliente. Se a sua vitrine está ali só cumprindo tabela, se você está praticamente só vestindo, trocando de roupa o manequim, mas não está fazendo nada estratégico, existe um grande erro aqui e com certeza isso está impactando nos resultados da sua loja. Até porque, para e pensa, você está andando numa livraria, numa biblioteca, talvez faz tempo que você não está nessa situação, mas imagina aqui comigo, tá? E aí, todos os livros são mais ou menos iguais, mas tem um ali que se destaca. Então, este livro tem uma capa interessante. É a mesma situação com uma loja. Se a vitrine ela se destaca é porque ela tem estratégia. Todas as outras foram montadas no improviso, os produtos foram colocados ali mais ou menos iguais, mais ou menos a mesma coisa, sem pensar no que tem vendido mais, o que tem vendido menos, o que o cliente está buscando, como é que está o estoque da loja. Então, assim, a vitrine ela vai ser responsável por esse cartão de visitas, por apresentar para o cliente ou para o potencial cliente o que ele vai encontrar na sua loja. Isso. Então, é muito importante você ter estratégia na hora de montar a vitrine. Assim como uma capa de um livro chamou a sua atenção e você decidiu comprar esse livro, a vitrine tem essa mesma função. A ideia é, se a vitrine trouxer o cliente para o interior da loja, show de bola, ela fez o seu papel, porque ali vai continuar com o atendimento, vai ter outros produtos para apresentar, ele vai ter a experiência completa. A vitrine tem esse papel de apresentar os produtos, apresentar a oportunidade, chamar a atenção do cliente, e tudo isso precisa acontecer muito rápido. Então, por isso que ela precisa ser muito bem pensada para trazer resultados para a loja. E assim, tem que pensar em qual é o objetivo que você tem com a sua vitrine. Por quê? Eu preciso apresentar os produtos que estão na moda. De fato, isso tem que acontecer. Mas eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo alguns dias atrás. Estava passeando com a minha cachorra, a Lucy, e aí eu reparei nas vitrines, obviamente, e todas elas estavam mais ou menos com a mesma cor, com o mesmo produto, que no caso de agora é o marrom. Tudo é marrom. E aí teve uma loja que pensou no preto e branco, e eu pensei, olha ali, chamou a atenção. Gostei dos produtos, achei algo diferente para se apresentar. Então, ela está destoando, ela não está destoando no sentido de não estar fazendo o mesmo que todo mundo,
muito provavelmente foi pensada com estratégia e me chamou a atenção. Então, sempre que você vai montar a vitrine da sua loja, ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter uma estratégia e ela, claro, tem que estar alinhada ao circuito de vendas, porque isso vai direcionar toda a sua comunicação na vitrine, na loja física e nas redes sociais. Tudo vai estar interligado. Não significa que a loja precisa estar completamente diferente das outras. Exato. Isso também não. Claro. Também não precisa fazer tudo que todo mundo está fazendo, porque... porque todo mundo está fazendo. Isso. Você não é todo mundo. Mas a minha loja é pequena, a minha loja é grande. Não importa. Não importa o tamanho da sua loja, a vitrine é a capa do livro, a vitrine é o seu cartão de visitas, então você precisa cuidar, seja a vitrine com espacinho para um manequim ou uma vitrine enorme, tudo isso comunica para quem está passando ali na frente, na rua, no shopping, não importa. Exato. E o que a Luísa comentou sobre o circuito de vendas é a melhor forma para você organizar estrategicamente a sua vitrine. Por quê? Porque você define o objetivo que você tem ali com o seu circuito de vendas, você traz uma oportunidade para o cliente e a vitrine vai fazer o papel dela de ser uma ferramenta de comunicação. Ela vai ajudar a apresentar para as pessoas aquela oportunidade que está ali dentro da loja. Se você quer descobrir como implementar a estratégia dos circuitos de vendas, nós gravamos uma aula gratuita. Lá você vai conhecer os 4 passos para aplicar os circuitos de vendas na sua loja. E o link para participar dessa aula gratuita está aqui embaixo na descrição do vídeo ou aqui na tela. Então, dá uma olhada depois que acabar esse episódio e você vai descobrir como implementar esta estratégia para vender mais em qualquer época do ano. E ter resultado na sua loja, Claro. né? Bom, o segundo erro é loja desorganizada. E aí é aquela coisa, imagina um supermercado ou até mesmo o mercadinho de bairro que você vai ali só comprar uma balinha, né? Imagina que ele não tem uma distribuição de produtos. O layout é uma confusão, não existe zonas e aí tudo fica uma zona, né? Então ninguém encontra nada desses produtos. Então, quando você tem, por mais que você tenha uma loja grande, média ou pequena, e principalmente as pequenas, você precisa setorizar a sua loja, porque nada cada espaço tem a sua hierarquia, tem o seu momento, o objetivo que você tem dentro, você quer que aquela pessoa vá àquele determinado local, então como é que está a orientação para que isso aconteça? A gente deu o exemplo do mercadinho, porque todo mundo já entrou aí no mercadinho, alguma coisa que pensou assim, nossa, mas eu não consegui nem encontrar as coisas, então a sua loja não pode estar desorganizada. Assim como, por exemplo, vamos para pensar as grandes marcas como a Zara, a Renner, tem setores, tem a parte do masculino, tem a parte do feminino, tem os corredores, tem estratégia. A gente, inclusive, já gravou um episódio aqui do podcast falando sobre um layout estratégico. A gente tem um episódio também falando sobre visual merchandising. Tudo isso vai ajudar a deixar a loja organizada, a fazer com que a pessoa entenda onde ela entrou. Entenda aquele espaço em que ela está inserida. Ali imagina que confusão que seria no mercadinho se do lado dos produtos de limpeza encontra os ovos e logo em seguida tem já mais produtos de limpeza. O que os ovos estão fazendo ali? Não é para preencher todos os espaços da loja, é para pensar esses espaços estrategicamente para conduzir o cliente para que ele consiga se autoatender, entender o que está acontecendo e dessa forma ele vai ficar mais tempo na loja, ele vai encontrar mais produtos que ele está precisando ou que ele vai querer presentear alguém e tudo isso significa mais vendas no final das contas. E eu gosto muito de pensar que muita gente pensa assim, organização é um luxo, porque daí minha loja vai parecer de um outro jeito, vai parecer uma imagem de cara. E olha, organização é estratégia de vendas, porque a partir do momento que o cliente consegue entender aquilo que você tem para oferecer, ele vai encontrar aquilo que ele deseja comprar. E aí sim. A venda acontece de uma forma muito mais fluida, ela acontece de fato. Então, é muito importante você ter essa prioridade em ter uma loja muito bem organizada em termos de setorização, até porque um produto vai puxando para o outro, né? Então, Isso. Também tem isso. A organização da loja não é isso que vai fazer com que um cliente pense que a loja é cara ou barata. Existem vários outros fatores na organização da loja física que vão fazer que aquela loja pareça uma boutique. Uma percepção, né? Aumenta a quantidade de produtos, iluminação,
a curadoria dos produtos, enfim, tem vários fatores. A questão é, a loja organizada não é um luxo, é uma estratégia de vendas. Todo mundo quer entrar num ambiente organizado. Você já entrou, a gente deu o exemplo do mercadinho, mas pense em qualquer outro lugar que você entra e você sente que está confuso. Isso gera um desconforto e faz com que você queira ir embora. Então, não importa se a sua loja é pequena, cara, ela tem que estar organizada e esse espaço é importante de ser pensado estrategicamente, com projeto, com mobiliário, tudo isso. Exato. E aí, isso também tem muito a ver com o terceiro erro, que é a apresentação visual mal feita. Então, imagina, não tem as zonas, não tem a setorização e ainda está uma bagunça. Meu Deus do céu, eu quero mesmo ir embora. Até quando a gente estava montando aqui, falando sobre os erros, eu comentei com o Francisco que eu fui numa grande rede de lojas e aí eu entrei na loja, era final de semana, tava uma muvuca. E assim, por mais que a loja estivesse setorizada, a organização dos itens, as exposições estavam um caos. E aí não se encontra nada. Então você faz o seu cliente passar por uma experiência muito negativa. E por que isso estava acontecendo? Talvez era muito fluxo para pouco atendimento, talvez a loja não tivesse processos. Enfim, tem várias situações que podem acontecer. O que é importante é que o visual, a apresentação do produto esteja cada vez mais bem pensada. A partir do momento que você dá sugestões de uso, que você faz propostas para as pessoas, porque é isso que vai fazer com que a experiência seja mais interessante e as pessoas encontrem aquilo que estão buscando. Os dois erros são levemente complementares. Exato. Aqui, mas, por exemplo, nem a Luísa disse, a loja ela era organizada, ela tinha os setores, ela tinha uma circulação, tudo certo, mas a apresentação dos produtos não tava legal. Nesse caso, talvez por falta de processo, por falta de organização, mas eu gosto muito quando a Luísa dá um exemplo que é o seguinte, se você parar para olhar quando você lê um jornal, tá? Existe uma hierarquia de informações. Existe o título, existe o subtítulo, existe a parte da imagem, as informações elas não são todas com o mesmo peso. Existem... é uma hierarquia, né? Isso, existem notícias que têm mais relevância, que o jornal quer dar mais destaque e assim vai. Então a sua loja também precisa ter uma hierarquia, uma organização estratégica do que deve ser apresentado com mais ou menos ênfase. Então, por exemplo, a loja pode estar toda organizada estrategicamente, mas todos os produtos estão meio iguais, assim, tudo não tem uma hierarquia, não tem sugestão de uso, tudo isso gera uma confusão e faz com que o cliente não enxergue possibilidades, sabe? E não veja valor também Exato. daquele determinado produto. Então, às vezes, você tem lá uma camiseta, um casaco jeans e um casaco de alfaiataria. São produtos diferentes, têm pesos diferentes. Então, precisa de uma apresentação diferente. E isso, na parte do visual, é uma linguagem silenciosa, que tem tudo a ver com a estratégia de visual merchandising, que a gente, inclusive, já indicou o episódio por aqui. Mas é necessária essa hierarquia até para que o cliente perceba a diferença de cada produto. Então, o que é um produto que tem um cuidado maior, que tem um produto, um acabamento melhor e um produto que ele é mais simples, né? Então tem que ter esse cuidado com certeza. E de novo tem relação com o circuito de vendas. O que a loja quer dar mais ênfase? Precisa estar na manchete do jornal. Claro. O que precisa ter mais destaque. Por quê? Porque não é por acaso. Você organizou todo o circuito de vendas, pensou estrategicamente qual era o objetivo, selecionou produtos que daqui a pouco tem uma maior margem de lucro. Tudo isso é estratégico. Não adianta fazer só a exposição e coloquei os produtos lá e o pessoal nunca se dá conta, porque você está expondo, está tendo um erro de apresentação de produtos aqui e a gente está querendo desvendar, né? Tirar, mostrar para você que eventualmente esse é o problema. Até porque, se você parar para pensar, visualmente apresentado, quando você vai lá naquele restaurante, que daí tem a foto do prato,
Né? E aí você olha a foto do prato, assim, nem precisa ler a descrição, a foto do prato já te conquistou. Prato de alimentação tem muito disso, né? Vai lá e olha assim, nem olha direito o que está escrito. Olha o que é, como é que é a imagem do prato, visual para escolher. Então, visualmente, a sua loja está apresentando bem os produtos, fica essa reflexão aqui. Até porque a gente processa o visual muito mais rápido, né? Exato. Bom, o quarto erro é equipe sem postura de vendas. Então, assim, nessa mesma situação que eu tava passeando no shopping, eu também passei em frente a outras lojas e eu vi uma postura de venda assim, ó. Nada convidativa, nada vontade de entrar na loja nenhuma. Então, como é que tá o treinamento da sua equipe? Como é que a pessoa está recebendo o cliente dentro da loja? Até um outro exemplo, eu entrei na loja e aí eu estava procurando um presente para o Francisco e aí a pessoa, eu falei, oi, tudo bem, tudo bem? Ah, então o que eu posso te ajudar? Eu disse, eu tô procurando um presente pro meu irmão, então eu tô dando uma olhadinha. E a pessoa falou, ok, e saiu. Não veio aquela pergunta assim, tá, mas o que o Francisco gosta? O que teu irmão gosta? Quais são as sugestões? Porque a dona da loja, a atendente, sabe tudo, ou deveria saber, tudo o que a loja tem para oferecer. E eu estou entrando num universo novo. Se eu sou direcionada, eu consigo comprar um produto com muito mais facilidade. E aí é necessário saber fazer o atendimento, sem ser aquele atendimento chato, né? Isso, atendimento no caso não é só atender, é abordar, é ouvir, é sugerir, é entender o que o cliente está buscando. Não precisa ficar empurrando coisas, mas então pega essa camiseta, pega essa camiseta. Não é isso, isso também está errado. Mas, por exemplo, vou trazer de novo para a analogia de um restaurante. Quem não gosta de ir num restaurante e aí o garçom ouve e começa a te trazer sugestões. Você nunca foi naquele restaurante e aí ele fala assim, mas me diz uma coisa, você gosta mais de carnes ou de não sei o quê? Ah, tá, bom, tem essa opção aqui desse prato e tal, ele é mais ou menos assim. Aí a pessoa começa ele não está empurrando, dizendo para a pessoa escolher aquele prato, ele está entendendo a demanda e conduzindo o cliente para algo que ele vai gostar, né? Já facilitando a escolha dele. Então, o vendedor é importante que ele tenha, primeiro, treinamento para que isso aconteça. Mas isso é muito difícil, as novas gerações, não sei o quê. Tudo isso é um desafio, sim, mas não adianta, por exemplo, chegar lá para o vendedor, fazer no primeiro dia de trabalho, dizer, é assim, assim, assado, virar as costas e ir embora. Você tem que existe tanto a questão do treinamento quanto a questão da liderança, que você precisa estar o tempo inteiro dando suporte, entendendo, acompanhando, sugerindo, porque senão fica aquela coisa ali que a Luísa disse, a pessoa chega na loja, esses dias eu estava falando com uma lojista, né, que estava lá da nossa mentoria, e ela falou assim, como é que eu faço para as pessoas, para os vendedores não responderem automaticamente assim, fica à vontade, porque o fica à vontade vai lá e se vira, vai lá, boa sorte, vai lá procurar aí na loja o que você quer. Não, deixa a pessoa à vontade, mas entende o que essa pessoa precisa, não é ficar empurrando, não é ficar fazendo o sombra da pessoa na loja, né? Quem que lembra antigamente do sombra que ficava imitando? Sim. Não é isso, não é ficar perseguindo a pessoa, mas é entender como você pode ajudar essa pessoa, esse cliente, para que ele possa tomar uma melhor decisão. Essa coisa do sombra, teve uma vez que eu estava em São Paulo, eu fui numa loja e a sombra, além de ser sombra, ainda arrastava os pés. Não, meu Deus do céu. Quase fui à loucura. E é uma loja que não é qualquer loja, não é uma loja qualquer. Então tem que ter atendimento, tem que ter liderança e principalmente esse direcionamento. E aqui tem processos também. Claro, com processos. certeza. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Quando o vendedor ele já tem mais experiência, ele criou circuitos, ele já passou por mais situações em que ele consegue desenrolar de uma forma melhor, ele tem mais recursos. Quando é um vendedor mais novo, quanto mais processos você entregar, melhor, porque ele vai se sentir mais confiante. Então, quando o cliente falar tal coisa, vai por essa linha, sabe? Aí ele vai entendendo e ele vai sabendo como agir, como ele deve realizar esse atendimento, né? E aqui a gente está falando da loja física, isso também vale para o online. Com certeza. Bom, erro 5 é não usar os 5 sentidos para encantar.
Eu gosto muito de dizer que quando a gente está no espaço físico, a gente tem 5 portas de entrada para conquistar o cliente e criar Quais são elas? Quais são elas? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Boa. Né? E aí a grande questão é a seguinte, a partir do momento que eu vou acessando todas essas portas, eu vou criando boas lembranças, boas memórias nos clientes. Então, faça uso dessa possibilidade. É uma vantagem enorme que as lojas físicas têm. E não o contrário, do que, por exemplo, aquela situação do aqui a gente está Brasil. falando de luz agradável, não aquela luz que cega, Ou branca demais, que tenha né? sentido, inclusive para o posicionamento da loja, música ambiente agradável, temperatura, nem tão quente, nem tão frio, questão de daqui a pouco paladar, é aquela história de oferecer um cafezinho, oferecer alguma coisa, então todos esses pontos são pontos para você melhorar a experiência do cliente. O que a Luísa quer que eu conte é algo que a gente sempre conta nas palestras que a gente realiza, que é o seguinte: uma vez eu estava numa fruteira e aí tinha alguma coisa que me incomodava muito. E eu sou bem auditivo, então isso era alguma coisa que me incomodava e de repente era a Voz do Brasil. E quando desligou a Voz do Brasil, um funcionário dessa fruteira fez assim: "Ai, graças a Deus". Então tu imagina, se até a pessoa que estava trabalhando no lugar não estava aguentando a Voz do Brasil, imagina os clientes que estavam lá naquele momento. E principalmente quem estava dentro da loja, o trabalhador. Eu lembro na época de shopping, na época que eu trabalhava no shopping, a gente cuidava muito com a música do Natal. Porque a Simone começava a cantar e lá ela ficava para todo sempre. E a pessoa fica o tempo inteiro na loja. Então tem que cuidar para que o funcionário também esteja feliz em receber este cliente, né? E assim, ó, mas eu tenho muitas coisas para cuidar, eu não tenho verba, não tenho como cuidar disso, investir nesse tipo de situação. Ó, o que é mais importante do que cuidar da experiência do cliente? Não é que isso vai fazer, eu botar o cheirinho na loja que vai fazer... Não é isso especificamente, mas é o conjunto dessas ações que vai fazer a diferença. Vou dar um exemplo. Eu, particularmente, aqui em Caxias, tinha uma loja que era Luigi Bertoli. E eu adorava ir, porque eu gostava do ambiente, eu gostava do cheirinho que tinha. Inclusive, comprei para ter lá na minha casa. Inclusive, pode ser até um produto que você pode comercializar e você tem mais uma possibilidade de receita. E eu gostava da música, eu gostava do ambiente. Eu ia no shopping, eu passava lá e dava uma olhada. E muitas vezes eu saía com algum produto, porque era uma loja que eu gostava de estar lá dentro. Exato. E esse é o ponto, né? Os 5 sentidos têm o objetivo de fazer a pessoa ficar mais tempo na loja. E assim, se a gente tá pensando, ou se você ainda pensa, eu tô perdendo os meus clientes para as redes sociais, para a internet, pois é, se você não está criando uma boa experiência para o cliente ir até a sua loja, você vai perder, porque esse é um diferencial. Ou seja, o que eu quero dizer é que as pessoas elas precisam querer ir na sua loja, tem que valer a pena. Se ela for e tiver um péssimo atendimento, a experiência não for positiva, tiver bagunçado, tudo isso, a pessoa não vai voltar, não vai indicar. Agora, se você der aqui esses pequenos toques e causar gerar uma boa experiência para esse cliente, com certeza ele volta, ele indica e aí muitos frutos disso tudo acabam acontecendo. Esse é um grande diferencial da loja física, poder fazer com que a pessoa explorar esses 5 sentidos, essas 5 portas de entrada. O exemplo do cheirinho é muito bom. Tem várias marcas que comercializam, que o cheirinho da fulano de tal. A Farm, por exemplo, já teve marido que identificou compra de uma cliente, né, da esposa, ela por causa do cheiro. Isso. Exato. Eu tenho uma amiga minha que uma vez a gente estava caminhando no shopping, ela entrou na Suki e falou, eu preciso que esse cheiro seja o cheiro da minha casa. Então, assim, existem essas conexões e aí são lembranças afetivas que você vai criando com o seu cliente. E aí é aquela coisa, né? Por exemplo, o cheiro é um
dos sentidos mais primitivos que a gente tem, ele está mais conectado ao sistema límbico, e então quando ele é positivo, você cria uma boa lembrança, boas lembranças fazem os clientes voltar. E eu sempre penso em boas experiências e fazer os clientes voltar, eu sempre penso em loja infantil. Loja infantil que tem uma experiência para criança. A criança vai entrar no shopping, vai estar perto da loja, vai dizer, mamãe, eu quero entrar neste lugar, porque ela vai lembrar que naquele lugar ela pôde pintar, que ela ouviu uma música legal, que ela ganhou um balão, e assim por diante. Então, criar essas boas experiências com os pequenos e com os adultos é sempre algo muito positivo. Alguns dias atrás a gente estava no Parque Shopping Canoas e realizou uma blitz de vitrines, onde a gente visitou várias lojas para fazer uma consultoria individual com cada uma dessas lojas. E lá a gente participou com várias lojas do público infantil e muitas vezes esse comentário era vinha, isso, né? A criança queria ir na loja porque ela lembrava da experiência que ela teve lá. Se o seu público não são os baixinhos, não são as crianças, como é que você faz para gravar uma experiência positiva na mente do seu cliente para que ele queira voltar na sua loja? Não vai entrar lá para brincar, mas ele vai entrar lá porque ele gosta de entrar lá, assim como eu gostava de entrar nessa loja que eu comentei. Então isso é muito importante. É um investimento que muitas vezes é muito simples, são cuidados que você faz no ambiente, no espaço físico da sua loja, que deixam a experiência mais agradável e por conta disso as pessoas ficam mais tempo na loja, quanto mais tempo, mais possibilidades de produtos elas estão sendo expostas e, consequentemente, isso traz mais resultado para a loja. Exato. Bom, erro número 6 é loja sem renovação. Ai, meu Deus do céu. Uma loja que não é mutante, que está exatamente igual desde a hora que inaugurou, não chama mais atenção. Ou até depende muito mais de produtos novos para ter algum tipo de novidade na loja. Porque assim, convenhamos, todo mundo gosta de uma novidade, mas não necessariamente a novidade precisa estar no produto, mas sim na forma com que você apresenta esse produto. Então, se você tem uma loja que consegue fazer mudanças, que tem, por exemplo, o sistema de cremalheira, que você vai lá, muda as alturas, muda a disposição e consegue renovar a sua loja, isso dá um outro aspecto para o seu negócio. E faz com que o cliente que passe na frente da loja pense, nossa, mas o que aconteceu? Será que reformou? Isso aconteceu já com a gente, numa consultoria de visual merchandising, a gente mexeu a distribuição dos expositores e algumas pessoas perguntaram se a loja tinha sido reformada. Se tinha trocado o piso da loja. E não. Ou seja, o fato de ter mudado a loja fez com que a pessoa entendesse que tinha coisas novas, que tinha mudado. E, na verdade, foi uma reorganização de layout. E, bom, o melhor exemplo disso, a Luísa, aí eu vou deixar para tu contar, que é a história do casaco amarelo. A técnica do casaco amarelo, que nada mais é do que girar os produtos. Então, aconteceu isso, a gente inclusive já tem episódio sobre isso aqui. Tem um vídeo onde a Luísa explica como funciona a técnica do casaco amarelo, assim, vou deixar na descrição. É o giro de produtos, é uma técnica que todas as lojas fazem. Eu conheci esta técnica com a Zara, então é girar os produtos, a técnica do casaco amarelo, e aí a partir disso sempre parece que tem algo novo, sempre parece que tem produtos novos, por quê? A percepção que o cliente tem da sua loja é completamente diferente da sua, porque para ele, dependendo da distribuição, se ora o produto é vermelho na entrada, ora ele é azul, ora ele é branco, para esse cliente aquele produto é uma novidade. Agora, não, se você pensou assim, mas tem cliente que marca a peça. Pois é, se ele está marcando a peça é porque ele está interessado nesse produto, então está faltando um bom atendimento para que a venda aconteça. E esse sentido de renovação de loja, eu lembro que uma vez eu vi um podcast do dono da barbearia Corleone, que é uma das maiores em São Paulo, e ele é filho de dono de restaurante. E o pai dele sempre falou para ele, eu sempre pinto as paredes, eu sempre renovo a loja, eu sempre cuido do ambiente da loja, porque passa uma percepção de cuidado com o cliente. E aí o cliente percebe que está sempre atual, está sempre bem cuidado, e é como se cuidasse também do cliente, né? Quando a gente está falando aqui, então, de você renovar a loja, tem a questão do cuidado, de mudar alguma parte específica, uma pequena reforma, mas não precisa reformar completamente.
A técnica do casaco amarelo, a Luísa percebeu, lá visitando a Zara, que volta e meia a Zara mudava os produtos de lugar. Então isso ia mostrando que tinha sempre coisas novas, porque uma hora ela via um produto aqui, outra hora ela via ali, então toda essa movimentação da loja pode ser com os produtos, pode ser com alguns expositores, tudo isso vai fazendo com que o cliente perceba que tem algo novo ali e não necessariamente esse algo novo são produtos novos. Apresentar novidades é diferente de comprar produto, de vender produtos novos. Você pode ter novidades sempre usando os produtos que você tem aí no estoque. E para que essa renovação aconteça de forma muito mais fácil, é importante que você pense em toda a estrutura da loja, nos expositores, nas cremalheiras, nas araras, araras. Tudo. Quanto mais recursos você tiver, mais fácil é fazer essa renovação, mais fácil e mais barato vai ser todas essas mudanças. Por isso que é tão importante você investir em um projeto, em uma empresa que seja especializada para ter soluções que vão te ajudar a fazer essa renovação. E é por isso que a gente conta com a parceria aqui no podcast Loja Única da Cabidário. Que se você por um acaso está buscando soluções para renovar a sua loja, para ter uma loja sempre bonita e atrativa, a Cabidário tem desde projetos, expositores, cabides, manequins, araras, tudo que você precisa aí para a sua loja física. Se você quer garantir um cupom de desconto para quem segue aqui a Vitrine Perfeita, entre em contato com eles. O link está aqui na tela ou aqui na descrição. E você garante o cupom de desconto e garante uma loja sempre renovada. E assim, quando você pensa previamente a sua loja, você faz um investimento maior, é exatamente o que o Francisco falou, dependendo, alguns ajustes aqui fazem com que as mudanças depois levem apenas tempo. Precisa pegar um dia, uma tarde para fazer uma virada de loja. Demora um pouco, mas o efeito que isso traz para as clientes, para a renovação até da própria equipe, de parecer que tem produtos novos, só pelas novas propostas que se faz de um determinado produto, já renova toda a energia da loja e é claro que fica muito mais interessante para se vender os produtos. Aquela frase meio clichê, mas que é muito verdade, que movimento gera movimento. E aí, se você parar para pensar, às vezes você tem duas soluções. Uma que é mais engessada, mais não pensada muito para a parte comercial, e outra solução que tem vários recursos, várias possibilidades de você mudar e renovar a loja de forma muito rápida. Às vezes, esse investimento é o mesmo, ou até mais barato, você investir numa questão comercial. Então, muito cuidado para aquela história, mas eu já tenho isso, eu vou aproveitar. Muitas vezes é o barato que sai caro. Exato. É muito mais importante você pensar na experiência como um todo que você vai ter aí na sua loja. Bom, e chegamos no 7º erro? Exato. 7º erro é marketing do improviso. O que tu gostaria de compartilhar com todo mundo aqui? Marketing do improviso é quando as coisas são feitas ao acaso. Marketing vai muito além de propaganda. Marketing vai muito além do banner, da postagem na rede social. Marketing é a máquina de vendas da sua loja. Toda a estratégia que você está desenvolvendo para apresentar para o seu cliente. E quando isso é feito de forma improvisada, você definitivamente está tendo menos resultado do que poderia. Então, o que a gente quer te dizer com isso? Se você pode... Não, assim, você já tem uma loja linda e maravilhosa, mas só você sabe disso, não adianta. Então, é importante para a loja física que uma divulgação bem feita da sua loja, dos seus produtos, daquilo que você tem para oferecer, que se conecte com o seu cliente, aconteça nas redes sociais, na divulgação do boca a boca, na experiência que você tem com o seu cliente. Então, a partir do momento que você deixa de ter um marketing de improviso, que é, eu peço uma ajuda aqui, uma ajuda ali, e você deixa de pensar estrategicamente a sua loja, é isso que você precisa resolver, porque você deixa de fazer a coisa mais ou menos feita para fazer algo que realmente vai divulgar a sua loja para que as pessoas realmente saibam que ela existe e o que ela tem para oferecer. Você vai estar pensando numa forma, no todo. Então, aqui a gente tem um episódio, a gente gravou alguns episódios sobre venda mais determinado mês, então o último foi em maio. E aí lá você tem um exemplo clássico disso. Marketing do improviso é aquela pessoa que, tem o Dia das Mães, ela vem que faz alguma coisinha pro Dia das Mães.
O marketing estratégico que pensa em todas as ações para aproveitar o máximo, para tirar mais suco dessas laranjas aí, é aquele marketing que pensa num calendário, o que eu vou fazer? Passado o Dia das Mães eu vou fazer tal coisa, e essa tal coisa eu vou usar tal produto, vou fazer uma parceria com não sei quem, e tudo ações que são ligados na loja física e no online, porque no fim das contas não é físico ou online, são os dois juntos, a sua loja é única. Por isso que você precisa ter uma estratégia capaz de unir o melhor dos dois mundos, e aqui que a gente está falando do marketing de loja única. Claro, hoje com uma ênfase maior para a loja física, por conta do tema do episódio, mas todas as suas estratégias de vendas não podem ser de forma improvisada. E até porque você precisa usar esse espaço da loja, porque você investiu, você tem esse espaço para receber as pessoas, para causar uma boa experiência, para fazer as pessoas voltarem, para poder receber esse cliente, para que ele viva a sua marca. Mesmo que a sua marca seja uma multimarcas, mais ainda, porque você vai fazer com que a pessoa viva essa experiência desses produtos, dessa apresentação, desse atendimento, todos esses pontos que a gente comentou por aqui. E aí, vivendo essa experiência positiva, é claro que a pessoa vai querer voltar e vai se sentir bem na sua loja. Então chega de marketing do improviso. Exato. Pense no seu marketing, na sua ferramenta de vendas, né, que é tão importante de forma estratégica. Organize isso. Se você quer uma ajuda para implementar o marketing de loja única no seu negócio, a gente reforça o convite. Participe do workshop para lojas. Lá você vai ter uma aula gratuita te mostrando todo o passo a passo para você implementar, extraindo o melhor do físico e do online para que a sua loja possa vender mais em qualquer época do ano. E aproveito já e convido para escrever aqui nos comentários quais desses erros você se identificou, você está cometendo 1, 2, 7, não importa. O objetivo era que você saísse desse episódio pescando o que pode estar acontecendo aí na sua loja e entendendo o que você pode fazer para melhorar. Exato. Então, se você comete todos esses erros, não tem problema. Que bom que você identificou e agora está na hora de resolver cada um deles para sua loja crescer e vender mais. E antes da gente se despedir, se você quer ver todos os outros episódios do podcast, é só apertar nessa imagem que vai aparecer aqui no centro da tela e a gente se vê no próximo episódio do podcast. Até mais. Tchau, tchau.